Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A questão de hoje é: a Igreja Cristã Maranata defende que os meios de graça são diversos e ilimitados. Será que isso tem amparo bíblico ou é apenas mais uma doutrina que se afasta do conteúdo literalmente exposto pelas Sagradas Escrituras? É isso que nós vamos ver neste vídeo. Bom, como nós vimos na parte introdutória deste assunto, a Igreja Maranata inicialmente dizia que Deus havia revelado a ela a existência de 5 meios de graça: oração, jejum, madrugada, palavra e louvor. Mas depois passou a defender, já em seu programa de aulas para novos convertidos, essa apostila que eu vou mostrar para vocês aqui, ela passou a defender o seguinte: é comum ouvirmos dizer que são 5 ou 7, mas, na verdade, limitar os meios de graça significa limitar o próprio Espírito Santo. Assim sendo, podemos dizer que os meios de graça são ilimitados. Até a imposição de mãos entrou agora na lista dos meios de graça da Igreja Maranata. Muito bem. Agora nós vamos ver neste vídeo também de onde surgiu essa informação sobre os meios de graça. Mas antes vamos entender a expressão meios de graça. Meio é o que está entre dois pontos, né? O que está no meio. Por exemplo, se eu moro em Brasília, a BR-040 é um meio de eu chegar a Belo Horizonte, por exemplo. Mas não é o único meio. Outro meio, por exemplo, pode ser a via aérea. Também vocês já devem ter ouvido a expressão meios de transporte, não é mesmo? Pois é, a maneira que eu utilizo para me deslocar de um ponto a outro também é chamada de meio. Logo, o meio de eu chegar a Belo Horizonte pela BR-040 pode ser de carro, de moto, de ônibus, de caminhão, etc. Entenderam? Então, meio é aquilo que está entre o ponto de partida e o ponto de chegada. E graça, o que significa? Graça, como nós dissemos já no vídeo anterior, parte 1, é aquilo que não tem preço, que não exige recompensas ou contrapartidas. Se alguém lhe oferece alguma coisa e diz é de graça, então não pode ter preço nem contrapartida. Se houver, deixa de ser de graça. No caso da graça de Deus, essa expressão tem sido entendida por séculos como algo que Deus deu ao homem independentemente de merecimento. Costumam dizer que é um favor imerecido. E esse entendimento vem exatamente a partir do sacrifício de Jesus, porque Deus dispôs ao homem este meio de salvação independentemente de méritos humanos, ou seja, a salvação foi dada ao homem sem que lhe fosse pedido nada em troca. Deus nunca condicionou o envio de seu filho ao mundo a algum comportamento humano. Deus não disse assim: se o homem cumprir os meios, pelo menos 50% da lei de Moisés, então eu envio meu filho para ser sacrificado de uma vez por todas pelo pecado, e assim eles não vão mais precisar sacrificar animais para serem perdoados. Não foi assim que aconteceu. Deus, ele deu o seu filho, mesmo o homem sendo mau, mesmo não tendo feito nada para merecer isso. Foi de graça, não tem preço. Tudo bem até aí? Então, a expressão meios, né, entre dois pontos, de graça é o meio para que eu possa alcançar a graça de Deus. O caminho, a forma de eu chegar à graça de Deus. E a graça de Deus está relacionada à salvação, onde nós não fizemos e não podemos fazer nada por merecer. Então, se eu quero chegar à graça de Deus, qual é o caminho, qual é o meio, como eu faço, com o que eu posso fazer, entenderam? A Igreja Católica, ela começou a defender que havia vários meios para se chegar às bênçãos de Deus, como penitências, martírios, promessas, cumprimento de rituais, liturgias, leituras sagradas e coisas dessa natureza. Pois é. E a título de curiosidade, também eu quero dizer para vocês o seguinte: a expressão meios de graça não existe na Bíblia. Essa expressão ela
partiu então da Igreja Católica desde a pré-reforma, quando a Igreja Católica começou a dar ênfase em sacramentos e fazer uma relação entre a graça e o esforço humano. Então, a origem é católica. Desde então, a fé deixou de ser o único meio para se chegar à graça de Deus. Mas o que nos diz a Bíblia sobre a maneira, o meio para se chegar à graça de Deus, relacionada à salvação? Lembre-se disso. Vamos conferir. Diz Efésios: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Viram só? Na carta de Paulo aos Efésios, o Espírito Santo de Deus deixou já revelado e muito claro que o único meio para se alcançar a graça de Deus é a fé. Ah, mas você pode ser um crente fiel da Maranata e estar indignado comigo agora dizendo: você está confundindo as coisas, Solon. A igreja nunca disse, nunca relacionou, né, meios de graça com salvação. Nós sabemos que a salvação ela é de graça. Ora, Solon, o que nós aprendemos na Igreja Maranata é que há meios para se alcançar as bênçãos de Deus. E é verdade, é isso mesmo. É exatamente isso que está escrito na apostila elaborada para as senhoras, que madrugadas, jejuns, oração, louvor e palavra são meios para se alcançar bênçãos de Deus. Mas então eu pergunto, o nome está certo? Não seriam então meios de agradar a Deus ou meios de fazer uma troca com Deus? Né? Eu dou o meu esforço e recebo uma bênção. Eu faço madrugadas e jejuns, então Deus vai ver o meu esforço para agradá-lo e vai conceder então aquilo que eu estou precisando. Seria isso? Bom, se é isso, a palavra graça, então, ela está totalmente fora de lugar, não é mesmo? Chamar meios de troca de meios de graça é bastante impróprio. Os meios de troca são muito usados também pela Igreja Universal do Reino de Deus, quando eles ensinam que se você der dízimos e ofertas, Deus vai abrir janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Então é uma troca, é um meio de você fazer uma troca com Deus. Eu dou meu dinheiro e Deus então me dá uma bênção de prosperidade. Mas pelo menos a Igreja Universal não chama isso de meio de graça, não é mesmo? Mas vamos separar as coisas aqui. Vocês já sabem que para a salvação, que é de graça, tudo o que você pode fazer é crer. Isso está bem claro na carta de Paulo aos Efésios. Vocês também já sabem que se estão fazendo esforços para alcançar bênçãos de Deus, isso são meios de troca com Deus. E tanto faz você acreditar que vai alcançar estas bênçãos dando dinheiro ou indo de madrugada para a igreja fazer suas orações. Isso é indiferente. Logo, chamar isso de meios de graça é inapropriado. Então, o que seriam os jejuns, as orações, a leitura bíblica, por exemplo? Ora, estes são meios de consagração de vida. Nos meios de consagração, você tem um desejo de preparar a sua vida para andar com Deus. Se você tem uma vida consagrada, você tem todas as condições de enfrentar a vida, seja na saúde ou na doença, na alegria, na tristeza, nos momentos de paz ou nos momentos de perseguição, e ainda você vai estar em condições de testemunhar sobre a salvação, sobre o poder de Deus a quem quer que seja e em qualquer lugar que seja. Entenderam? Talvez aqui seja importante mais uma observação. Não é bíblico e nem justo associar esforços de consagração de vida com a salvação. Em um único ato de fé, qualquer pessoa pode ser salva. Basta crer no sacrifício expiatório de Jesus. É assim que nós aprendemos. Isso foi suficiente, inclusive, para o ladrão, aquele da cruz que creu em Jesus, mesmo sem ele ter tido tempo para entender completamente o significado daquele ato, até porque ele já estava morrendo crucificado ali ao lado de Jesus. Mas ele foi salvo pela fé, porque ele creu. Todos os nossos esforços em vida, seja evitando o pecado, amando a Deus e o próximo, ou fazendo coisas para agradar a Deus, fazem parte da nossa consagração e não definem a salvação.
Se cremos no que Paulo disse aos Efésios, então a fé é o único meio que nos leva à graça de Deus. E nesta passagem não há vinculação a ações humanas específicas, exatamente para que ninguém se glorie, ou seja, diga que se salvou por aquilo que ele fez e não por aquilo que Jesus fez. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, parece claro que o termo graça está relacionado à salvação. Neste mesmo sentido, temos o que Paulo escreveu aos Romanos, quando ele disse o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Vejam que novamente Paulo diz que a justificação é pela fé e o meio desta graça foi o sacrifício de Jesus. Só precisamos crer. Bom, eu sei que não é necessário citar mais textos bíblicos, porque todos vocês que são crentes em Jesus já sabem bem que a salvação está relacionada à fé e não às obras. Mas o que eu queria mostrar para vocês neste vídeo é que o termo meios de graça, além de não existir na Bíblia, tem origens em ensinamentos católicos que relacionaram dádivas de Deus a esforços humanos, promessas, penitências, liturgias, e que isso acabou naturalmente levando muitas pessoas a associar a obediência a esses ensinamentos à sua própria salvação. Então a pessoa acha que fazendo estas coisas ela está trabalhando pela sua salvação. E o que é curioso é que esta mesma confusão entre salvação e atos de consagração ou trocas com Deus pode ser observado, inclusive, em algumas igrejas evangélicas, especialmente umas que gostam de explorar as pessoas. Afinal, uma das maneiras de explorar as pessoas é fazer uma sutil confusão entre a graça da salvação e as bênçãos conquistadas por barganhas. Então as pessoas elas querem fazer alguma coisa porque elas estão preocupadas com a sua salvação. Eu poderia até usar o exemplo da Igreja Universal do Reino de Deus, mas como nós estamos analisando as doutrinas da Igreja Maranata, então nós vamos ver se há esta confusão desse tipo nas doutrinas da Maranata. Vamos ver, por exemplo, a doutrina da salvação, conforme ensinado pela Igreja Maranata. Eu vou usar uma apostila que eu recebi do irmão Joaquim, do grupo de WhatsApp Salvos pela Graça. Ele me forneceu gentilmente essa apostila, né? Então, para a Igreja Maranata, a salvação se dá em duas etapas. A primeira, que eles chamam de ato, é o momento em que o Espírito Santo revela ao homem Jesus como Salvador e aponta um caminho que é o caminho da vida eterna. A segunda etapa da salvação, para a Igreja Maranata, é o que eles chamam de processo. E é exatamente aí que há uma distorção sutil em relação à salvação, à questão da salvação. Observem que a apostila diz que no ato, a operação é realizada pelo Espírito Santo, é um ato da graça de Deus, perfeito. Não existe esforço humano, perfeito. Ao passo que no processo é indispensável a obediência e a dependência ao Espírito Santo na caminhada. É aí que está o problema. Vejam só. Como, amados, nós já vimos, a salvação, ela decorre da graça de Deus. E tudo o que nós temos que fazer é crer. Mas, de fato, isso não impede que nós façamos jejuns ou orações de madrugada, em secreto, com a porta do nosso quarto fechada, para que nós possamos consagrar as nossas vidas a Deus. Mas entendam uma coisa, Deus nunca relacionou jejum ou oração de madrugada na igreja à salvação de ninguém. Por isso, estas coisas elas não podem ser consideradas como condicionantes de uma segunda fase da salvação para o homem. Observem que eles colocaram os meios de graça como parte integrante do processo de salvação que leva o homem à eternidade. E aí nós acreditamos que há uma falha.
Vocês podem perceber isso. Então, na segunda etapa da salvação estão os meios de graça, segundo os ensinos da Maranata, é claro. Então, para você santificar a sua vida nesse processo, você tem de fazer o quê? Orações de madrugada na igreja, cumprir aquele jejum de domingo, aquele dormindo que eles criaram, e coisas semelhantes, entenderam? Participar de reuniões. Eles colocaram no processo da salvação algumas coisas que não estão na Bíblia, porque em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar esse tipo de exigência como parte da salvação em um processo de salvação. A santificação é ótima, nós sabemos disso. Afaste-se do pecado. E se você pecar, humilhe-se diante de Deus, arrependa-se, confie no perdão de Deus, porque isso já é uma evidência de que você creu na remissão dos pecados e no perdão por meio do sacrifício de Jesus. A consagração também é muito bom, é ótimo consagrar a sua vida. Como nós dissemos no início, é algo útil e cada pessoa deve ser incentivada a isso. Mas isso não pode ser colocado como uma obrigação, como uma condição em um processo de salvação. Isso é uma opção da pessoa para consagrar a sua vida. O fato, irmãos, é que uns se consagram mais e outros se consagram menos, mas todos são salvos pela graça de Deus. Isto não vem de nós, é dom de Deus, como Paulo disse aos Efésios. Entenderam? Quando eu relaciono graça com jejuns, orações, leituras bíblicas, eu posso estar criando uma confusão na cabeça das pessoas e elas podem começar a pensar que elas só poderão ser salvas se cumprirem uma série de ordenanças, de orientações, e elas acabam tendo um medo de descumprir aquelas orientações até por conta da sua salvação. Ora, quando eu digo que a salvação ela se divide em duas etapas, evidentemente, se eu passar apenas pela primeira, a etapa, então eu não estarei em condições de ser salvo, certo? Então eu vou ter que cumprir com tudo aquilo que a igreja disser que eu tenho que fazer. E qual seria a segunda etapa? A segunda Maranata, a segunda etapa, que eles chamam de processo, é uma vida de santificação e de obediência ao Espírito Santo de Deus. Então, sem isso você não vai ser salvo. Sem obedecer, você não vai ser salvo, entendeu? Mas obedecer a quem, afinal? Já identificaram onde está o perigo? Pois é. Quem é que fala nesta terra em nome do Espírito Santo de Deus? Quem? Acertou quem disse a obra do Espírito Santo. E quem é a obra do Espírito Santo? Quem? Acertou quem disse. É a Igreja Maranata, foi assim que eu aprendi. Então, a quem você deve obedecer se você consegue então raciocinar? Então, obviamente, para que vocês sejam salvos, vocês devem obedecer às regras, às condições, aos ensinamentos e às orientações da Igreja Maranata, que é a única, segundo eles, que obedece ao Espírito Santo de Deus, porque as demais igrejas são movimentos e tradição e se perderam no processo. Querem ver a prova disso? Está na mesma apostila. Vejam só o que eles dizem. O processo pode sofrer a intervenção do homem, de grupos religiosos, de conceitos, de princípios, de dogmas, de liturgias, que dispensam a operação do Espírito Santo e podem desviar o homem do caminho. Aqui eles já começam a dizer que nesta segunda fase da salvação, que é o processo, é aí que está o problema. E qual é o problema? O problema é que, segundo a Maranata, esse é e tem sido o grande abismo criado pela religião. Quem cria esse abismo, segundo a Maranata, a religião é quem cria esse abismo. E quem ou o que é a religião para a Maranata? É tudo aquilo que não é Maranata, certo? Mas vamos avançar um pouco mais. Diz a apostila, o fato de rejeitar a revelação e caminhar na razão anula o projeto de salvação. Isso é muito grave. Vocês perceberam a sutileza? A religião rejeita a revelação e caminha na razão. E assim
anula o projeto de salvação. Ou seja, a religião, que é tudo aquilo que não é Maranata, não anda na revelação. Por quê? Só eles andam na revelação. Possuem a revelação além da letra e a revelação daqueles anjos que nós vimos no vídeo passado. Então, a religião anula o projeto da salvação. Isso é muito grave. Isso mesmo. Você tem de ser muito atencioso para perceber essa sutileza. Mas o que nós podemos extrair deste trecho da apostila é que, na religião, nas outras denominações, que não tem a revelação, o homem não pode ser salvo, porque a salvação nestes lugares está anulada. Perceberam a sutileza com que o exclusivismo da salvação ela aparece e define salvação só existe aqui e nos outros lugares não tem? Bom, meus irmãos, eu espero que vocês tenham compreendido a diferença entre graça, salvação e meios de consagração. Agora eu vou falar apenas por mim. Quando eu comecei a perceber que havia alguma coisa errada nos ensinamentos que eu estava recebendo sobre meios de graça e também sobre salvação, eu cheguei às seguintes conclusões. Primeiro, que a doutrina sobre meios de graça, do modo como estava sendo ensinada pela Igreja Maranata, ela continha um erro doutrinário, espiritual e lógico. Afinal, o termo graça se refere à salvação e não à consagração de vida. Segundo, essa doutrina equivocada, a meu ver, ela servia de base para a manipulação de pessoas. Isso porque, depois que as pessoas aceitavam pela fé a salvação em Jesus, elas aprendiam que a salvação estava incompleta. E, para ser completada, as pessoas elas precisavam obedecer às orientações do Espírito Santo, que só a Igreja Maranata tinha para disponibilizar ao homem, e isso é um instrumento de manipulação. E eles dizem isso por quê? Porque a religião, segundo eles, é um lugar de pessoas que não podem ser salvas, porque essas pessoas que estão na religião, elas anularam a salvação quando escolheram andar na razão. E aqui só uma observação: andar na razão para a Maranata e não na revelação é examinar as Escrituras Sagradas e aceitar apenas o que está escrito na Bíblia como única regra de fé, rejeitando os ensinamentos além da letra, aqueles recebidos de anjos, tudo bem? Então isso para eles é andar na razão, é crer na Bíblia como ela está escrita. Então, meus irmãos, a minha conclusão ela pode até ser diferente da de vocês, mas a meu ver, a doutrina sobre meios de graça, conforme ensinada pela Igreja Maranata, não encontra amparo bíblico. E nem mesmo o ensinamento sobre salvação, da forma como é ensinada pela Igreja, confundindo as coisas, não está de acordo com as Escrituras Sagradas. Então, meus irmãos, vamos resumir tudo na seguinte frase: afaste-se do pecado, consagre a sua vida, porque isso é bom. Mas lembre-se, somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.